Olá, bem-vindo a mais um podcast Vidas Transformadas. Eu sou o Rafael Sarmento e esse podcast conta histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas através da fé. Hoje temos uma convidada muito especial com vocês, Pastora Bruna. Obrigado, pastora, Eita, obrigado por ter glória. vindo. Obrigado por dedicar o seu tempo estar aqui. Eu tenho muitas perguntas para te fazer sobre o que aconteceu com a sua vida, qual foi o momento que você começou a sua transformação através da fé. Mas antes, pastor, eu queria saber a sua história. Todo mundo que vem aqui eu peço para contar a história. Sim. Então, por favor, pastora, conta a sua história. Desde quando você começou a sua transformação e o que levou você a se tornar pastora? Então, eu vou procurar ser bem rápida, né? Porque se eu for ficar aqui eu acho que assim, essa minha trajetória não foi fácil, né? Para me chegar Sim. aqui nesses 21 anos. 21 anos. Né? Não é 21 dias, nem 21 semanas, são 21 anos eu aqui sem olhar para trás. Né? Então, eu já vim de uma família sem base, né? A minha mãe separada do meu pai, porque eu tive dois pais. Eu tive o meu pai que me criou. Sim. E eu tive o meu genitor. O meu genitor nunca ligou para mim, né? Quando eu era pequena, nasci, ele já falou que eu não era filha dele. Não E foi minha mãe presente, muito né? nova, me teve muito novinha. Minha mãe tinha, eu acho que 14 para 15 anos, né, vó? Quando a minha... A mãe tinha 17. Então, 17 17 anos. Quando minha mãe me teve, né? Inclusive eu nasci prematura, olha isso. Na semana que eu fiz 6 meses, eu nasci. Era para mim estar aqui. Caramba. Na semana que eu fiz 6 meses, eu 6 nasci. Minha mãe meses. quase morreu e eu também. Só Jesus, é porque o Senhor tinha promessa. E minha mãe nova, né? Já se vendo ali largada, né? Com uma criança. Então, minha avó pega, acolhe Sim. e fica comigo, porque eu fui criada pela minha avó, né? Eu não fui criada pela minha mãe. Eu passei alguns momentos com a minha mãe, mas a minha criação, a minha base foi a minha avó. E dali minha mãe caiu no mundo, né? Me largou com a minha avó. E coisa de adolescente, Sim. né? Não tinha uma estrutura, vivia por emoção, por impulso, coisas de jovem. E ali eu fui criada pela minha avó. Então, eu já vim de desde pequena, de uma família... Eu não tive família, porque eu já fui, pelo meu pai, eu já não fui reconhecida, né? E dali minha mãe começa a se envolver com algumas pessoas, né? E ela começou a se envolver com um rapaz e me pegou da minha avó. Aí eu fui morar com ela e com esse rapaz. Morava ela, esse rapaz, a mãe dele e um sobrinho. Dali eu já comecei com 3 para 4 anos ser molestada por esse homem. Era por ele e pelo sobrinho dele. Nossa Senhora. E eu muito nova, mas eu lembro disso. Eu muito novinha, já sendo molestada por esse homem. Quem apanha lembra, né? Quem apanha não esquece. E minha mãe sofria muito, porque ele batia muito na minha mãe, agredia muito minha mãe, por ciúme. Minha mãe era muito bonita, né? Hoje eu não tenho mais a minha mãe, o Senhor recolheu a minha mãe, né, com câncer, mas ela está com o Senhor hoje na glória. Sim. Né? E isso que conforta o meu coração. Fui morar com a minha mãe, Sim. Passava por essa situação, Por esse né, abuso. de molestação, não chegava a ser abuso, mas eu era molestada. E eu não tinha como falar com a minha mãe, né? Porque eu era muito pequena, eu Quantos anos? sabia, 4, 5 eu anos? tinha 4 anos. Nossa. Então, assim, eu sabia que algo acontecia comigo, que eu tinha necessidade de fazer algo, porém, eu não sabia o porquê eu fazia aquilo, sabe? Sim. E eu não tinha como falar, eu não tinha... Porém, fiquei ali na guarda deles, né? Eu acho que até meus 8 anos, não foi, vó? 7, 8 Com anos. 5, 6 você não sabe se expressar direito. Né? Fiquei ali na guarda deles até meus 7, 8 anos.
Até que a minha mãe se separou dele porque ele agredia muito a minha mãe. Minha mãe se separou dele, foi morar na casa de uma amiga. Aí essa casa de uma amiga era uma pensão que minha mãe trabalhava, aí me levou com ela. Ali eu passava meus processos também com a minha mãe, que minha mãe me largava com os outros, eu era uma criança largada. E dali minha mãe conhece o meu pai Luiz. Eu tinha de 7 para 8 anos. Foi o melhor dia da minha vida quando eu conheci o meu pai, quando ela me apresentou ele. Ali eu fui aprender o que era ser uma criança que tinha uma família. Eu tive um pai que me registrou, me criou, me deu educação, me levava para a escola, me dava café da manhã. Caramba. Isso com 8 anos. Isso com 8 anos. O pai que eu não tinha, genitor presente, o Senhor me apresentou o Luiz. Com 8 anos. Que foi meu pai. Demorou um pouco para chegar, né? E ali foi o momento mais feliz da minha vida, porque eu aprendi o que era ter amor. Eu sabia que eu tinha alguém que cuidava de mim, que me botava para dormir, me dava um beijo no rosto, me dava uma boa noite, me cobria e não queria nada comigo. Não me molestava, não me abusava, sabe? E eu fui a criança mais feliz até meus 12 anos de idade. Até que houve uma separação dele com a minha mãe, né? Minha mãe já grávida do meu irmão. E eles se separaram e a minha vida ali virou um inferno novamente. Volto eu para casa da minha avó, né? Passando todos os meus processos de novo, né? Tudo muito conturbado na minha vida. E ali eu fui prosseguindo até que em meio a essa briga da minha mãe com meu pai, né? Minha mãe gostava muito do meu pai, gostava muito dele, sabe? Do Luiz. Era o amor da vida dela. Minha mãe, devido a essa traição, estrambelhou tudo. Aí minha mãe entrou para a vida da prostituição, virou prostituta. Olha a situação, tudo que o diabo fez na minha vida, né? Eu já era uma criança sofrida desde pequena, né? E o diabo, ele sempre tem brechas, ele só precisa de brechas para agir na nossa vida, né? E dali minha mãe entrou para a vida de prostituição e eu já estava já pré-adolescente. Dali eu comecei a tomar hormônio masculino, minha mãe foi embora, né? Me deixou com a minha avó novamente, fui morar em Niterói, né? São Gonçalo, Niterói. E dali eu comecei aquela revolta. Por quê? Antes eu estava com a minha família ali bem feliz, do nada volta tudo de novo, voltar tudo de novo, acontecer tudo de novo. E eu falei, caramba, e agora? Dali eu comecei a tomar hormônios masculinos. Comecei a ficar com uma aparência masculina porque eu já tinha pavor e trauma de homem. Nossa. E dali eu comecei, né, a injetar hormônios em mim através de amizades, né? Porque amizades são influências, são sim. E nisso eu fazia tudo escondido. Minha avó não sabia, minha mãe não sabia. E o risco que isso causava, né? A saúde, tudo. Né? Eu ia pra escola e lá no beiro da escola me aplicava. Caralho. E dali eu fui, né? Até que um belo dia, eu indo para a igreja, porque eu não era da mesma igreja que a minha avó, era da igreja congregacional e minha avó era da Assembleia de Deus em outro lugar. Tá. Era no mesmo bairro, porém, assim, lugares diferentes. Aí eu vim da igreja nesse dia, né? Passou um carro, me jogou dentro do carro. E o meu pai, né? O meu pai Luiz, ele era policial, né? Era delegado da Polícia Civil. E meu pai também era muito ruinzinho, sabe? Já fez muita coisa, né? Já matou muita gente, já, enfim. Hoje meu pai é falecido, né? Hoje eu também não tenho mais o meu pai. Eu tanto perdi o meu pai quanto a minha mãe com câncer, né? Mas hoje eles estão no leito do pai, né? Meu pai aceitou Jesus no leito de morte. Minha mãe voltou para Jesus também nessa situação. Porque o Senhor tem propósito para tudo, né? Às vezes a gente fala assim, não vem pelo amor, vem pela dor. Mas o Senhor tem propósito, porque ele não negocia, sabe? Não tem negociação. Quando a gente tem um chamado e quando o Senhor nos escolhe, não tem negociação. Ele prefere
botar você num leito, mas ele não vai perder a tua alma, sabe? E com o meu pai e com a minha mãe não foi diferente. Eu lembro que quando eu fui orar pro meu pai tinha voltado para minha mãe depois desse tempo todo, eles voltaram, né? Eu já estava adulta, já estava noiva, né, na época do pai dos meus filhos. E eu lembro que quando eu fui orar pelo meu pai, eu fui batizada no Espírito Santo naquele momento que eu fui orar pro meu pai. Eu comecei a falar em línguas, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E naquele momento, o meu pai aceitou Jesus no quarto dele, da minha mãe, né? Eu louvo ao Senhor, eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque eu não perdi a alma do meu pai, né? Pro inferno, pro mundo, né? Hoje ele está com o Senhor. E voltando, né, o raciocínio, quando minha mãe entrou para essa vida, que eu comecei a tomar hormônios, né, aí passou essa fase, estava indo para a igreja, né, porque eu ia para a igreja, eu fui criada no evangelho, minha avó me orientou, né, desde pequena, ir para a igreja, então eu fui criada no caminho do Senhor, né, só que as circunstâncias me fez sair, me desviar. E eu indo para a igreja congregacional, né, tinha pouco tempo que eu tinha me batizado, sabe, que eu tinha passado pelas águas, e passou esse carro, me jogou dentro do carro, me levou lá para dentro do bairro de Nova Iguaçu, né, na época era tudo muito mato, e ali aconteceu o pior comigo, né, só que Deus foi tão fiel na minha vida, que o que fizeram comigo foi algo assim, muito, muito de Deus, sabe? Que depois eu tive que passar por cirurgias, eu tive que, né? E eu lembro que afogavam a minha cabeça num galão de água que tinha azul assim, e falava assim, cadê teu pai agora? Nossa. Cadê o teu pai agora para vir te buscar? Cadê ele? Teu pai não tá aqui não. Falava assim para mim. E eu naquela situação, suja, rasgada, sabe? Eu lembro que eu parei uma senhorinha na rua e falei para ela, senhora, você pode me dar o dinheiro da passagem para mim ir embora? Na época era cruzado. E ela falou assim, minha filha, eu não tenho. E eu fiz sinal para um ônibus, eu falei para ela, olha, eu moro em São João, como é que eu faço para ir para São João? Não sabia nem onde eu estava. Ela falou, você vai pegar esse ônibus aqui, e lá você pergunta a pessoa. Eu pedi o trocador, ele me deixou passar por baixo da roleta. E eu fui toda suja naquela situação, eu voltei para casa. Minha avó estava na igreja nesse dia, e na época eu liguei, né, para o meu avô a cobrar, liguei para minha avó, que era aquele celular antigo de linha, liguei a cobrar do orelhão para casa e falei, né, minha avó não tava só meu avô, e meu avô foi encontrar comigo na subida do morro onde a gente morava, onde eu moro hoje, que eu voltei agora a morar com a minha avó. E quando eu subi naquele lugar, que os vizinhos, todo mundo me olharam daquele jeito, sabe? Eu lembro como se fosse hoje. Meu avô veio descendo e falando assim para mim, por que você dormiu fora? Aonde você estava? Você estava onde? E eu falei assim para ele, você não está vendo o que aconteceu comigo? Eu acho que ele achou naquele momento que, sei lá, eu tinha feito alguma coisa de errado, né? E ele foi, me pegou pelo braço, me levou embora. Eu lembro como se fosse hoje, quando ele falou assim, deita aí, deixa eu ver como é que você tá. E meu avô me viu naquela situação, como eu tava, igual um cachorro, sabe? E eu falei, meu Deus. E minha avó chegou em seguida, me viu naquela situação, e dali ela falou, vou ligar para sua mãe e eu vou te mandar embora, para você ir embora morar com ela. E dali minha mãe veio de táxi, na época que não tinha Uber, parou com táxi, me levou para casa de uma amiga dela, né, que ela morava com uma amiga que era cozinheira dessa Termas, que ela trabalhava. Morava ela, essa amiga e 2 filhas. E dali eu fui morar com elas, né? Ali eu passei o período de psicólogo, eu fiquei atrasada na escola, eu passei por muito sofrimento nessa situação. Eu não saía na rua porque eu tinha medo, enfim.
E dali foi quando o diabo me apresentou o homossexualismo. Eu já sofria desde pequena, era molestada, passei por um pré-abuso, né? Sim. Porque não chegou a ter o ato, mas a minha parte anal foi afetada, né? Então, assim, o Senhor todo momento ali comigo, me livrando, né? O diabo fazendo, por quê? Porque eu já vim de uma maldição hereditária lá de trás, né? Eu vinha de uma família, a parte da minha avó era espírita, sabe? Eu já vinha com essa maldição hereditária da minha família e que veio até a mim. Então, eu não tinha nada a ver com isso, eu era uma criança. Mas, infelizmente, o diabo não escolhe quem ele vai tocar, quem ele vai agir. Não escolhe. Sim. E eu fui embora com a minha mãe para Niterói, morando com aquelas filhas. Uma filha dessa amiga dela era hétero, né? Era casada, era noiva, Lohane. E a outra, Binha, era homossexual, né? E dali ela começou a me mostrar, me apresentar o mundo do homossexualismo, né? Mediante a tudo que a minha mãe tinha falado para a mãe dela e elas sabendo da minha história. Ali, aquela filha da amiga dela me apresentou esse mundo. E dali eu comecei a sair com ela, ir para as boates, comecei a conhecer esse mundo até que eu conheço meu primeiro caso. Ela era igual um menino. E eu falava assim, nossa, que legal. Ela é um menino, mas ela não tem aquilo que eu tenho medo, né? Ela é igual um garoto, tem aparência de homem, mas ela não tem aquilo que eu tenho trauma. Então, eu gostei disso, eu vou ficar com ela. E dali eu comecei a me relacionar, aprender, né, como era, né? E ele foi me aprofundando, até que daqui a pouco eu começo a morar com essa mulher, abro uma boate com ela, né, uma boate GLBT que a gente tinha, o Quase Bar. A gente abre uma boate junto e dali a gente começa a entrar nesse mundo e daqui a pouco começa a vir, vamos convidar as gogoguel, vamos encomendar as stripper. Minha mãe já trabalhava nessa vida. Daqui a pouco minha mãe começa a ser gogoguel nessa boate, né? E começa a ser stripper nessa boate, a dançar, tal. E dali eu comecei a conhecer o mundo agora da prostituição. Não me prostituindo. Sim. Mas como eu já era profissional da beleza, trabalhava fazendo unha, cabelo, já nessa área, eu entrei para essa vida cuidando dessas garotas de programa. Sim. E minha mãe me botava ali, daqui a pouco eu comecei a ser gerente dessas casas. E eu gerenciava termas com 200 meninas, 250 mulheres. E dali eu comecei a cuidar delas. Fazia cabelo, unha, ganhava muito bem, o diabo me dava tudo que eu queria, o diabo me dava. Sim. Olha, eu ia pegar as meninas para levar para termas. Antes dela passar na mão do dono da casa, eu já me envolvia com ela antes. As mulheres mais lindas eu tinha. As mulheres mais tops eu tinha, né? Da região dos lagos. Né? Porque eu gerenciava lá Araruama, Saquarema. Né? Foi daí que veio o meu apelido Bruna Catuca. Foi daí que surgiu o meu apelido Bruna Catuca. E dali eu comecei a entrar nessa vida, nesse mundo, cuidar de mulheres, me envolver com mulheres, né, garotas de programa. A única coisa que eu sempre tive o temor e o tremor do Senhor era o quê? Eu só nunca me droguei, nunca me prostituí, nunca bebi, nunca fumei, sabe? Isso daí eu sempre tive o temor do Senhor. Não, peraí. Uma coisa é eu estar nessa vida porque eu tenho um trauma. Outra coisa é eu fazer algo a mais que não me é lícito. Então, a palavra fala o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Então, eu poderia fazer, mas eu teria o quê? O livre-arbítrio de escolher fazer ou não. Então, eu me envolvia com as meninas. Se a menina era drogada, eu falei assim, olha só, não me oferece, porque eu estou aqui a trabalho, né? Eu estou aqui, né? Não é porque eu sou homossexual que eu tenho que, né, compactuar com erro. Muitas das vezes a casa fechava, ficava aquelas meninas tudo se drogando, e eu lá na roda delas, conversando, e elas não me ofereciam. Então, eu sempre tive o temor, né? Então,
essa questão de ter vícios, disso daí eu nunca tive, de beber, me drogar, isso daí graças a Deus. Então, dali, eu tô sendo assim, tô resumindo, Sim, né? claro. Dali, um belo dia, minha mãe começa já a passar mal, a ter problemas, né, em questão da doença. E ela fala pra mim, Bruna, eu tô pra sair daqui, eu quero sair dessa vida e eu vou te deixar aí no meu lugar. Eu falei, tá, tudo bem. Aí até que minha mãe sai, conversa com um dos donos, sai da casa e me deixa no lugar dela e eu começo a gerenciar aquela casa, né? E dali, o Senhor começou a fazer a transformação na vida da minha mãe, quando ela saiu daquele lugar. Foi necessário a minha mãe sair para o Senhor fazer. Né? E dali ela voltou para casa da minha avó e começou a trabalhar na área dela, porque minha mãe trabalhava na área da saúde, minha mãe, né, era home care, cuidava de idosos, minha mãe era legal. enfermeira, né, e minha mãe começou a trabalhar na área dela, né, a avó começou a morar lá na Penha e começou a cuidar de idoso, ser acompanhante. E dali o meu pai, sabendo disso através do meu avô, né, que hoje em dia eu também não tenho mais o meu avô é falecido. Hoje, na realidade, eu só tenho a minha avó e os meus filhos. O Senhor já recolheu, né, a maioria das pessoas o Senhor já recolheu. E na época o meu pai, né, Luiz, se dava muito bem com o meu avô. E ele procurou saber, né, e Leila, como é que tá? Minha mãe, né? Não, tá bem, saiu daquela vida, tá trabalhando agora, tal. Meu pai começou a se aproximar dela. E dali meu pai começou a se aproximar de mim também. E quando meu pai começa a me ver naquela situação, como um garoto do jeito que eu tava, é porque eu não tenho a foto aqui, né? Porque eu queria até colocar a foto do meu pai eu como menino. A gente separou umas fotos, ó. Sim, da minha trajetória. Aí eu já tomava hormônio, tá vendo? Sim. Nessas fotos eu já tomava hormônio. Aí eu tava com 17, aí eu tava com 17 anos, 16 para 17 anos, aí. Tomava hormônio. Né? Aí eu já morava em Niterói, já tomando hormônio, Aí o que acontece? Acaba que nisso tudo minha mãe volta pro meu pai. Caramba. Deus é muito fiel. Sim. Depois de anos separados, meu pai volta para minha mãe. Só que agora o meu pai volta para minha mãe com câncer. Caramba. E minha mãe começa a cuidar dele. E Deus é muito fiel, né? É o que eu falo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E dali minha mãe morou na Penha, cuidando do meu pai, né? Mas eu queria deixar uma ressalva aqui, que eu esqueci de falar, que assim quando Jesus começou a entrar na minha vida, né, que a gente estava até conversando ali atrás, que eu comecei a trabalhar num salão, né, perto da minha casa, teve a minha festa de 21 anos, né, minha avó foi na minha festa de 21 anos. Gente, pense numa festa diabólica, né, avó? Jesus, pense Sodoma e Gomorra, foi a minha festa. Imprópria. Não vou mentir. Era festa fantasia, mas só Jesus. Tu tinha que ver os viados como ia. Né, avó? Só Jesus, minha avó. E tinha gogoguel na minha festa, né? Levei stripper. Era um ambiente que você vivia, Isso, era um ambiente que eu vivia. E eu vendo a minha avó, vendo toda aquela situação, né? Porque eu sempre respeitei muito a minha avó, né? Sobre isso, assim, eu tenho a minha vida, mas eu sempre respeitei muito a minha avó, né? Em questão do meu ambiente. E a minha avó sempre foi muito minha amiga, pra tudo. Minha avó era minha amiga pra ir na loja comigo comprar uma cueca comigo. Não era, avó? Minha avó ia comigo, comprava meus Hellbander, que eu gostava de usar, da Adidas, sabe? Comprava minhas cuecas, minhas roupas masculinas. Minha avó tava comigo pra tudo. Ela falava, eu amo você, não compactuo com o teu pecado, mas eu te amo. E minha avó tava sempre ali comigo, em qualquer situação. No início, né, foi meio complicado, né, de aceitar tudo, mas depois não tem jeito. Então eu quero ela perto. Né? Minha avó, a todo momento, teve toda a sabedoria do mundo. Porque é muito fácil você questionar. Sim. Mas ama como está.
né? Incondicional, né? Ama como está, isso é difícil. Né? Tem situações na nossa vida que eu, nessa minha trajetória, cuidando de pessoas, eu vejo muita pessoa, mãe, pai, que vira para mim e fala assim, pastora, eu já desisti do meu filho, eu já desisti da minha filha. Não, eu já não oro mais porque não tem jeito, só Deus ali. Mas espera aí, se a própria pessoa está falando que só Deus pode fazer, né? A palavra do Senhor vai falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sim. Então, peraí, cadê a oração? Né? Cadê o buscar? A gente precisa entender que guerras espirituais, a gente precisa agir com armas espirituais. Exatamente. Então, não tem como eu confrontar Satanás num campo espiritual se eu quero usar as minhas armas carnais. Não vai dar certo. Exatamente. Entende? Sim. Então a pessoa precisa entender que ela está ali confrontando o diabo todo momento. Sim. Está ali em uma guerra espiritual. 24 horas. Isso aí. Então a gente precisa entender. A palavra fala que caixa de demônio só sai o quê? Com jejum e oração. Então não adianta eu querer confrontar o meu filho, brigar, bater, enfim. Não. Aquela guerra ali não é daquela pessoa. Aquela guerra daquele pai e daquela mãe que está ali de joelho, de repente, na madrugada, Sim. orando pelo aquele filho, sabe? É entrar pro jejum mesmo, é como eu falo, né? Eu sempre costumo a falar, né, para as ovelhas. Eu já cheguei numa fase da minha vida que eu não vou de bicuda mais na cara do cão, não. Eu vou logo de voadora para dentro dele. Eu já tô nessa situação. Eu já vou logo de voadora logo. Porque eu sei que se eu der mole, é o suficiente para ele vir com tudo para dentro de mim. Não tem mais ou menos, né? É isso aí. Então, muitas das vezes, esse pai, essa mãe, precisa primeiro se posicionar. Peraí, o que eu quero verdadeiramente? Eu quero uma libertação? Ou eu quero me acovardar, me acomodar e deixar do jeito que tá e entrar na zona de conforto? Eu quero de verdade isso? Não. Ele precisa fazer o quê? Não, peraí, Satanás. Na minha família, não. Na minha casa, não. Nos meus também, não. É ter autoridade constituída na face dessa terra, porque o Senhor nos dá autoridade. Sim. Então, eu falo, não, peraí, acabou a gracinha, a palhaçada, eu vou pro joelho, eu vou pra guerra. Porque o Senhor nos enxerga como soldado. Sim. E a gente, mediante essa situação, a gente tem que se colocar como soldado valente em meia guerra, sim. Com as armas que nós temos. Isso aí. Então é ir pra batalha. Entende? Não, peraí, eu vou pro joelho, eu vou pro jejum, eu vou pro monte. Não, peraí, eu tenho que confrontar o diabo. Sim. Porque senão, ele sabe a minha fraqueza. A gente precisa entender, olha só. O diabo, ele não tem o poder de saber o nosso futuro. Mas ele sabe o meu passado. E é justamente esse passado que ele vai sempre usar uma brecha para jogar isso na minha cara. Sim. Entende? Então, é por isso que eu preciso estar sempre na torre de vigilância. Peraí, Satanás, tu sabe o meu passado. Tu sabe de onde Jesus me tirou. Mas hoje eu tenho que me colocar de pé, matar um leão todos os dias, porque eu preciso entender que hoje a unção que eu tenho na minha cabeça, hoje o que o Senhor fez na minha vida, não é só a Bruna. Ali é a pastora Bruna. Sim. E você pode ver, Rafael, você pode ver que todas as vezes que um cristão erra, ninguém vai falar assim, lá o Rafael, lá a Bruna. Não, vai falar, lá a pastora Bruna, lá o crente. Sim. E quando fala o rótulo, quando fala a pastora, o crente, a crente, tá envergonhando o nome do meu Senhor. Não é. Não é o meu, não. É o nome dele que está envergonhando. Então, eu procuro, hoje, viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Perfeito. Falar e fazer é a mesma coisa, né? Eu procuro hoje viver, sim. Sou muito questionada, varão. Muito questionada. Você é santinha, você é isso, você... Só mesmo. Eu vivo a palavra, sabe por quê? Porque eu vou lá para meter a mão no endemoniado.
Tá entendendo? E eu Sim. sei de onde Jesus me tirou. E eu sei tudo que eu passei para me chegar aqui. E só você sabe. Entende? Então, entenda uma coisa. Voltando lá ao meu testemunho. Quando eu vim para Jesus, que eu fui nessa igreja que eu falei com você. É isso que eu queria te perguntar. Qual foi o momento exato que você conseguiu? Teve algum momento exato que você percebeu o chamado? Como é que foi isso? Não, então, não existe a gente que é escolhido, Sim, né? Porque muitos são chamados e pouco escolhidos. sim. A gente que é escolhido, a gente não, chegou um momento que eu quero. Um estalo, não é isso? Não. A gente simplesmente obedece. Porque o escolhido não tem escolha. Nossa. Então a perfeito, gente exatamente tem que fazer aquilo que o Senhor nos ordena, Perfeito. né? Ou eu vou obedecer, Sim, ou eu vou lá na frente pagar um preço por isso. Porque eu sei que aquilo que o Senhor me escolheu, eu sou separada desde o ventre da minha mãe. Por mais que eu tenha passado por tudo que eu passei. sim. Então, eu pergunto para você, tem como eu falar algo para você se eu não tenho bagagem? Tem como eu falar para você de uma experiência que eu não vivi? Não, não é o lugar de fala. É isso aí. Então, eu venho com uma bagagem, eu venho com uma história, sabe? Sim. Da minha vida. Sim, Não só para me poder chegar aqui e falar assim, eu sou a Santa Rona, eu sou a Boa Azuda, sabe? Não, eu sou melhor do que todo mundo. Sou não. Sou falho, errante, pecadora, cheia de defeito, como qualquer outra pessoa. Porém, que procura viver o certo. nossa. Entendeu? Entendo. Na medida do possível, Sim. mesmo tendo as minhas falhas, vivendo o certo. Pregando o que eu vivo. Porque é muito fácil eu chegar aqui, Rafael, e falar para você assim, olha, Jesus me tirou do homossexualismo, eu passei por isso, isso, isso e isso, mas e o meu testemunho de Sim. vida? Porque eu não tô aqui para ser crente pro crente, eu tô aqui para ser crente pro ímpio. Perfeito. Perfeito. Pegou? Perfeito. Eu não tô aqui para, olha, ser mais um crente me mostrando para Sim. outro crente. Não. Eu quero fazer diferença Senão não é na missão. face dessa terra. Senão não é Isso missão. aí. Isso aí. Eu quero poder fazer a diferença na face dessa terra de pessoas olhar a minha trajetória, Perfeito. olhar o meu testemunho de vida, o meu dia a dia e falar assim, eu quero ser como ela. Sim. Tá entendendo? Quero seguir esses passos. Essa daí é uma mulher de Deus. Sim. Entende? Essa daí tem caráter. Essa daí tem valor do espírito. Sim. Entende? Deixa eu fazer uma pergunta, pastora. Como é que foi? Você contou esse relato da sua história, principalmente sobre o homossexualismo e tudo que você viveu. Como é que foi essa luta para essa transformação, sabe? Para não, para no meio do caminho você não ter cedido, não ter voltado atrás. Como é que foi esse momento? Então, a luta, né, para mim não retroceder. Sim. Vamos lá. Quando eu voltei para Jesus, né, nessa trajetória, que eu tive a minha festa, né, o Senhor usou a minha avó Sim, para falar comigo, que sim. aquela festa seria a festa da Te minha mandar uma despedida, daquela vida, né, e nesse dia, quando acabou a festa, que eu falei assim, ai, Senhor, já vem minha avó falar de... o Senhor mandou falar, e era certo, quando minha avó ó, o Senhor me revelou isso. Era batata. Ó, tá acontecendo isso contigo. Certeiro, né? A palavra fala que aquilo tá ligado na terra, tá ligado no céu. Isso aí. Eu acho que minha avó vivia com o Wi-Fi ligado 24 horas. Não é possível, porque eu acho que eu tinha uma dor de barriga lá em Niterói. Ó, Sabia. Senhor tá me mostrando, revelando isso. Eu, como é que é isso? A Wi-Fi dela era direto com o papai. Aí, respondendo a tua pergunta, fácil não foi. Tanto que, quando eu vim para Jesus, né, nessa igreja, tudo, eu comecei a trajetória da minha libertação, sabe? Jejuar, ler Bíblia, né? Comecei a me consagrar, porque a palavra fala que caixa de demônio só sai com jejum e oração. E ali eu estava guerreando, entrando numa guerra espiritual ao meu favor. Porque, assim,
eu não posso beber uma água por você. Exatamente. Eu não posso comer por você, Sim, né? A tua vida espiritual, só você pode cuidar, sim. né? Eu não posso fazer nada por você e vice-versa. Então, eu, naquele momento, eu tinha que cuidar da minha vida espiritual porque eu estava precisando. Entenda isso. Sim. Até Mas que você sentia que você estava precisando? Então, não necessariamente, mas eu fui orientada pela a pastora a fazer aquilo. Entendi. Entendeu? Sim. Porque até então eu já estava começando a lidar com uma guerra. Porque vamos lá, Deus e o diabo. Não, fica, continua. Toma Não, toma aqui. isso aí. Vamos lá. E outra, fazer o os que hoje? banquetes, Rafael, os banquetes são Sim, saborosos. eu sei. O diabo não vai te dar qualquer coisa. Não vai. Entende? E ali eu tinha ligação do meu ex-caso, que ligava para mim embora. Mensagem. Eu tinha, enfim, várias coisas que estavam me atraindo a voltar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali perseverando. E todo momento, a paz que eu sentia dentro da casa da minha avó, porque eu voltei para casa dela, eu não conseguia sair dali. Era uma paz que sucedia todo o entendimento, sabe? Era uma paz mesmo que eu falava, caramba, eu não quero sair daqui, porque quando eu saía da casa da minha avó, que eu tinha a minha vida, eu tinha uma aparência, eu poderia ter uma condição boa, eu poderia ter dinheiro no meu bolso, eu poderia ter a minha casa, eu poderia, o diabo me oferecia tudo isso. Sim. Até a mulher que eu queria, o diabo me dava. Era uma coisa tão diabólica que eu poderia estar numa festa. Um exemplo, não era uma festa de homossexual, não. Que fosse uma festa hétero. Eu estava naquela festa. Tô eu ali, daqui a pouco eu, olhei uma mulher. Eu gostava dela, eu só falava assim, eu quero ela. Era uma coisa diabólica. Caramba. Daqui a pouco a mulher saía de perto do marido, sei lá, passava por algum lugar, olhava pra mim, e eu já olhava pra... Eu tinha aquela mulher. Caramba. Daqui a pouco eu ia num banheiro do bar, a mulher ia atrás de mim, eu agarrava a mulher dentro do banheiro. Era assim. Caramba. Uma coisa O diabólica. diabo não brinca, né? Tá entendendo? Sim. Então, eu falei assim, Senhor, eu não quero mais isso pra minha vida. Chega. Sabe? Porque só eu sei o que eu sentia. Eu botava a minha cabeça no meu travesseiro, eu não tinha paz. Porque era briga, era mulher ciumenta. Menina, era processo, era brigaiada da minha avó. Minha avó já assistiu, sabe? E eu falava assim, caramba, se eu não tenho paz, porque eu também não vou mentir que eu era muito... Pá virada. Não, como é que eu vou te dizer? Eu tinha muita mulher, sabe? O diabo me dava muitas. Então, era uma, era outra. Aí era ciúme, sabe? Às vezes, no meu ambiente de trabalho, né, nessas termas, eu tinha 2, 3 mulheres lá dentro. Daqui a pouco uma descobria da outra e era brigaiada e quebra garrafa para dar garrafada. Nossa. O negócio era nesse nível, facada, garrafada, né? Nesse nível. Tá entendendo? Então, eu não tinha paz. A minha vida era a base de briga. E quando eu entrei para casa da minha avó, que eu vi que eu tive aquele momento de paz, eu falei, eu não quero sair mais daqui, entendeu? Até que um dia, eu dormindo, estava jejuando, eu lembro como se fosse hoje, estava jejuando, era meia-noite, fui orar, estava jejuando, daqui a pouco eu escuto aquele barulho assim, correndo no telhado. E eu parei, fiquei olhando, na hora me deu um medo, mas, ao mesmo tempo, era um medo, mas eu fiquei tranquila, sabe? Rafael, daqui a pouco, o diabo se materializou para mim. Caramba. Eu vi ele. Eu tenho esses dons de visão, né, revelação. O Senhor fala comigo, né? Isso já é dom, desde pequena. E ele se materializou para mim, ele falou assim para mim, tu vai me deixar? Eu falei assim para ele, vou, porque eu não quero mais. Ele falou assim para mim, pois bem, tu vai me largar, mas eu vou te tirar aquilo que tu mais ama. Porque o diabo, quando ele sabe que ele tá perdendo a zona de conforto, ele quer nos amedrontar, botar medo, falar que vai matar, que vai fazer, tá entendendo? Mas ele não tem poder para nada.
Essa é a realidade. Depois que a gente entende isso, né? Que não tem poder para nada e que ele se alimenta do nosso medo. Sim. Aí eu falei assim para ele: pois bem, eu não quero mais. Ele falou: então tá, eu vou te tirar aquilo que você mais ama. E eu, naquele momento, eu falei assim: pô, minha mãe tá na presença do Senhor, minha avó não vai tocar. Eu falei: minha avó, quem? Meu pai. Meu pai era ateu. E dali, né, meus pais voltaram e meu pai estava com câncer. E todo momento vinha aquilo na minha mente: o diabo falou que vai levar meu pai. O diabo falou que vai levar meu pai. Sabe? E eu falei: não, Senhor, essa guerra não é minha, é tua. Senhor, eu abri mão do mundo, do pecado, eu tô aqui, vivendo para ti, eu não aceito perder a alma do meu pai pro inferno, não aceito. Tu pode até levar ele embora, agora que eu tô voltando a ter contato com meu pai, agora que eu tô voltando a curtir ele. Senhor, tu pode até levar, mas, Senhor, eu não aceito perder a alma dele pro inferno, não. E aí foi quando, né, meus pais já estavam morando junto na Penha, eu comecei a ter contato, né, de novo, ia ver meu pai, minha mãe, né, eu morava com a minha avó, mas eu ia ver eles. Aí nesse dia eu fui orar pelo meu pai. E foi quando eu fui batizada no Espírito Santo e meu pai aceitou Jesus nesse dia. E dali meu pai não durou muito tempo, né? Ficou aí mais alguns anos, né, vó? E meu pai veio a falecer. Mas hoje ele está na glória com o Senhor. É isso aí. Então, respondendo a tua pergunta, as minhas guerras não foi fácil, sabe? Mas parece que todo momento eu estava sendo testada, sabe? Sim. Sim. Parece que todo momento eu estava ali sendo testada. Bruno, eu quero ver a tua fidelidade comigo. Eu quero realmente ver se você vai continuar, sabe? Porque eu vou tentar, vai ter tentação. Isso aí. Porque o Senhor, ele sempre nos testa para algo. E ali eu passei por várias situações. Eu passei por um momento da escassez, sabe? Eu passei por guerras espirituais. Eu passei por perca de família. Tudo isso o diabo tentou para me voltar. Sim. Mas em momento nenhum eu olhei para trás. Falei: Satanás, tu pode tocar no meu pai, mas a alma é do Senhor. Satanás, tu pode me oferecer banquete, eu não quero, sabe? Tu pode querer me afrontar, tu pode querer tirar minha paz, mas eu não vou olhar para trás. Eu fui determinada. E até hoje eu tô aqui. Caramba. Entendeu? Não olhei para trás. Que história. Forte, né? Que história forte, pastor. Isso aí, forte. Fácil não foi, não. Quem tá em Foi muito difícil. tá muito comovido com essa história, eu tenho certeza disso. Sim. Pastora, você criou um ministério que é Cuidando... Projeto Cuidando de Vidas. Projeto Cuidando de Vidas. Isso. Eu queria te pedir para você contar pra gente o que é esse projeto. Então, o projeto começou quando eu era de uma igreja, né? E a gente tinha esse projeto social. Sim. E ali foi algo que começou a despertar, né? Em querer ajudar pessoas. Sim. Então, na época, eu era missionária ainda. Né? Isso tem mais ou menos há uns 7 anos. Tá. Tem. Mais ou menos 7 anos. Que é muito comum, né? As igrejas terem projetos. Isso. E dali eu comecei a cuidar de pessoas assim, tirar pessoas da rua, Sim. né? Só que na época, quando eu era dessa igreja, a gente tinha convenção. Então, a convenção tinha o centro de recuperação. Então, a gente fazia essa obra, esse projeto, levava para o centro de recuperação da convenção, né? E ali começou a... Eu tenho dom para isso. O dom de fazer esse tipo de trabalho. Isso. Eu Esse tenho um propósito. chamado para isso. Sabe? Eu tenho dom para isso. Eu Sim. tenho um chamado para isso. Porque muitas pessoas falam assim para mim: pastora, você é uma pessoa tão serena. Você é uma pessoa que você tem paciência, você tem zelo pelas pessoas, você tem um amor de cuidar, que isso é um dom, E sabe? força para isso também. Você tem que ter um Você dom. me contou que nesse projeto você enfrenta perigos até para poder salvar pessoas. Sim, sim. Mas o que a palavra fala? Que o pastor ele dá a vida por uma ovelha. Mas quando você me falou isso, você me contando isso agora, eu conhecendo a sua história, a primeira coisa que eu penso: será que era qualquer um que teria força para poder fazer isso ou precisava ser você para fazer isso? É verdade. Porque será que qualquer pessoa teria a força que você tem para fazer Mas isso? aí o que eu falo, a minha trajetória lá atrás me fez ser forte. Sim. Para hoje eu ser essa pessoa que eu sou. Sim. Entendeu? Porque não é qualquer um que vai fazer isso. Isso aí. Então, assim, esse projeto, né? Eu comecei assim, Sim. né? Trabalhando. Participando, né? Participando, de outros projetos. Até que um dia o Senhor falou comigo, me deu o nome do meu projeto. O Senhor falou assim: ó,
estou eu te dando o nome do seu projeto, Ministério Cuidando de Vidas. E dali o Senhor me deu toda a logo, né? Me deu todo a visão de como eu iria começar. Porque até então eu ainda não tinha como vai ser. Sim. Sabe? E dali eu fiz a logo, né? E dali eu comecei o projeto, ganhei, né, o primeiro centro de recuperação em Tiunguá. E tinha ganhado a igreja também, né? Tava tudo fluindo. Isso eu era missionária ainda. Tudo fluindo. Até que agora vem o problema de novo, né? Quando o Senhor tá fazendo, o diabo sempre quer se levantar para atrapalhar. Aí quando tá tudo fluindo, centro de recuperação, né, que era só o feminino que eu tinha, o masculino eu levava para convenção, né? Aí o meu pastor, ó, eu vou te consagrar. Vou te consagrar porque você já tem, né, uma experiência, você já tem, né, anos nessa trajetória. Então, não é certo você cuidar das ovelhas e levar para a convenção. A ovelha, todo o trabalho você tem, mas na hora da ovelha tá limpa, tá direitinha, aí você vai levar para a convenção? Não. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te consagrar, você já tem a sua igreja, você já tem o seu espaço que você ganhou, então você agora vai tocar o seu barco. Amém. Dali, fui consagrada, né, o Senhor abençoando, até que um belo dia, meu pastor cresce o olho na obra. É aquilo, né? Ninguém quer cavar poço, Sim. mas todo mundo quer beber da água. Exatamente. Entendeu? Ninguém quer cavar o poço, mas beber da água quando jorra, água limpa, todo mundo quer. Quando ele viu a igreja pronta, os membros, tudo prontinho, a igreja crescendo, ele cresceu o olho. Aí acabou que eu voltei à minha faculdade, né, que eu sou bacharel em Direito, voltei à faculdade, né, e falei para ele e falei também para o meu diácono, olha, eu agora estou voltando à faculdade, eu não vou ter como estar em tempo integral aqui, né, então vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que começar, aí comecei a delegar, né, distribuir funções, as tarefas, né? Sim. Aí eu botava, vou deixar meu pastor aqui, gente, meu pastor, minha pessoa de confiança, vou deixar meu pastor aqui responsável. No dia de sábado eu dou o estudo, né, porque eu dava o estudo no sábado, estudo bíblico. No domingo a gente vai fazer o culto, né, em adoração normal. O culto lá era segunda e quinta. Eu falei, segunda um diácono fica, na quinta meu pastor fica, ou vice-versa. Então vamos começar delegar funções aí, porque eu tenho que dar prosseguimento na faculdade. Tá, tudo bem. E ali foi. Só que ele começou a crescer o olho. Daqui a pouco, varão, houve um rebuliço. Começou fofocada, me disse com o meu nome. E foi um processo. Enfim, perdi tudo. Caramba. Tive a minha igreja tomada, tive o centro de recuperação fechado, tive tudo. Eu falei, Senhor, e agora? Falei, Senhor, tu me justifica. Essa guerra não é minha. Falei, Senhor, tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria na minha vida e não cumpriria? Sim. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Pai, essa obra é tua, não é minha. E fiquei aí, varão, um período de uns 2 anos nesse processo. Algumas ovelhas minhas foram embora, né, voltaram para o mundo, né, missionárias, voltaram para o mundo. Lá, com ele, ficou umas 3, 4 pessoas. E uma parte estão comigo até hoje. Né? E ali, o que eu fiz? Falei assim, gente, agora eu estou sem igreja, vou ter que cuidar de vocês agora, desde casa. Vou ter que cuidar de... O que vocês fazem? Para não ficar desmembrado, procura uma igreja aí próximo da casa de vocês. Sim. E vou continuar dando assistência. Ainda estou aqui, ainda continuo sendo pastora de vocês. E ali eu fui fazendo. Aí ali a gente se organizava, ia para o monte, né? Levava um grupo, ia para o monte. Aí quando tinha evangelista para fazer em comunidade, eu organizava o grupo, a gente ia, né? E assim a gente ia se organizando
aos poucos, ia fazendo a obra, dando prosseguimento na obra, porque a obra do Senhor não pode Sim. parar. Até que agora, de março para cá, eu fui para Minas, né? Fiquei um período lá, fazendo a obra, né? O Senhor fez um mover, assim, extraordinário na minha vida, que o Senhor é muito fiel. E calhou de eu voltar agora para casa da minha avó, né? Hoje minha avó tá viúva, né? Meu vovô já foi. E hoje eu vivo para ela e ela para mim, né? E calhou hoje de eu voltar para casa da minha avó. E o Senhor agora tá me dando tudo aquilo que eu perdi, sabe? Eu fiquei um período sem carro, o Senhor me deu novamente. Agora tô com a casinha, perdi também casa. Enfim, foi um processo que eu passei. Aí o Senhor levantou um varão. Quem? Meu pai genitor. Agora meu pai lembrou de mim. Deus é muito fiel. Meu pai hoje é pastor, né? Caramba. Pastor Celso. Pai, você é benção na minha vida, né? Perdoei, né? Hoje a gente se dá Sim. super bem, né? E já fui ter contato com ele já adulta, né? Depois também que minha mãe me contou, depois que o meu pai, que me criou, faleceu, aí minha mãe me contou sobre o meu pai verdadeiro. Aí eu fui procurar saber quem era o meu pai verdadeiro, né? Sim. Porque toda a família sabia, menos eu. Aí fui saber a minha história, fui saber o porquê o meu pai não podia me reconhecer na época, porque ele era casado, né? E minha mãe se envolveu com ele, era muito novinha, primeiro namorada, aquela coisa toda, né? Acabou, enfim. E ele falou, eu era casado, naquela época se a gente fosse bígamo, a gente era até preso, enfim, né? Essa época aí. Aí eu, amém, perdoei, hoje a gente se dá super bem, Sim. né? Hoje conheci meus irmãos, eu tenho 10 irmãos da parte do meu pai, família Caramba. grande. 10 irmãos da parte do meu pai, eu sou a única menina do meu pai. Olha isso, sou a única filha dele, pastora igual a ele, tinha profissão igual a dele na área da beleza. Olha isso. Faço aniversário no mesmo mês que meu pai. Caramba. Eu faço 3 dias antes do aniversário dele. Olha, meu Deus. O Senhor é muito, Sim. muito fiel, né? Ele escreve tudo certinho. Sim. E para honra e glória do Senhor Jesus, o meu pai me deu 2 terrenos, né? Agora para mim estar construindo a igreja. E tá fazendo agora o centro de recuperação, Caramba. né? E o Senhor tem feito, sabe? Para honra e glória do Senhor Jesus, agora eu tô com o ministério, né? Tá eu e uma amiga minha, né? Eu tô lá agora acrescentando nessa obra, que é um ministério maravilhoso. Simone, pastora, te amo, tá? Você é uma amiga, você é uma bênção na minha vida, né? Justamente com o pastor dela, com o esposo dela também, né? Que não é porque eu sou pastora que eu não tenho pastores, Sim. né? Sim. Então, ali eu quero poder agradecer e louvar a Deus pela vida dela e pela vida do esposo dela, né? Que me acolheu nesse lugar. São bênção para minha vida, né? A gente tá um aprendendo com o outro, né? Ela fala que eu entrei na vida dela para agregar, porque ela já tem 22 anos de ministério, mas ela nunca fez essa obra, né? De favela, Ela, pastor, eu tô aprendendo tudo isso com você. Olha como é que o Senhor faz, né? Semana passada a gente teve lá na Rocinha. Ela, pastor, eu nunca vi isso. E traficante, a gente orando pelos traficantes. É forte demais, varão, é forte demais. Assim, é uma obra muito linda. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida dela, né? Aí agora tô com o ministério, as ovelhas agora, tá todo mundo comigo, né? Indo pro ministério. Só que agora eu tô sem o centro de recuperação, né? Então antes eu tinha parceria com o CRAS, né? O CRAS ajudava a gente em estar dando oficinas, né? Ensinando essas pessoas a ter uma profissão, Sim. né? Só pra gente entender o contexto, são pessoas que estão no caminho de drogas, só pra gente entender. Isso. Como que a gente faz? A gente tira um dia da semana,
né? E a gente faz a nossa agenda. Por exemplo, tem o dia que a gente vai fazer evangelismo nas comunidades. Esse evangelismo, a gente ora pelos traficantes, né? A gente ora ali pelos aviãozinhos, que são só do tráfico. Sim. Tem dias que a gente faz o quê? Vai nos presídios, faz o culto nos presídios. Sim. Tem dias que a gente já vai levar comida para morador de rua. Sim. Aí a gente faz o sopão para morador de rua. Sim. Tem dia que a gente faz evangelismo só para Cracolândia, só lugar onde tem viciado. Então a gente, né, delega. Essa semana agora a gente está indo para Cadeg, né, para pegar legumes. Sim, conheço, né, aqui no Rio Mercado. Isso. Né? Aí a gente vai para Cadeg, né, eu levo um povo, né, comigo, né, que são obreiros, né, diáconos vão comigo, e lá a gente pega legumes, né, e faz esse sopão. E os lojistas ajudam? Isso, a gente sempre quando a gente chega lá, né, eu até agradeço, né, por essas pessoas que ajudam esse ministério, ajudam essa obra. A gente sempre chega lá, muitas pessoas me conhecem, né? Ah, pastora Bruna, passa aqui, vem depois que a gente já vai separar as coisas. Porque legal, já me conhece, já sabe, né, que eu trabalho com esse projeto. Né? Eu não sou uma pessoa que eu trabalho muito assim com rede social, divulgando, né, esse ministério. Por quê? Ali a gente tem pessoas que não querem ser vistas, ali tem pessoas que a família não gosta, que amostra, né? Até eles mesmos não gostam. Enfim, então eu respeito isso, né? Porque a palavra do Senhor fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? E o reconhecimento vem do Senhor, meu galardão está lá em cima, né? Mas quem conhece essa obra, né? Conhece esse ministério, porque quem me conhece pessoalmente. Sim. Né? Eu vou lá, peço ajuda, peço colaboração. Conhece a pastora Bruna de obra, de fazer. E não a pastora Bruna de rede social que está tirando fotinha. Oi. Não. Eu vivo a realidade. Entendeu? Perfeito. Se você chegar em qualquer favela do Rio aí, falar, pastora Bruna Costa, né? Na época, quando eu era missionária, muitos me chamavam de missionária Pocahontas, por causa do meu cabelão. A missionária Pocahontas tá subindo, amém, benção. Então, assim, hoje, as pessoas já me conhecem desde quando eu já era missionária e fazia essa obra, esse projeto, né, esse trabalho, esse ministério, desde quando eu era missionária. Então, você chega aí, eu chego em qualquer comunidade dessa aí, né, as pessoas me conhecem, não importa, eu não quero saber de facção, se é comando, se é TC, se é DA, eu não quero saber, eu tô ali para levar a palavra, eu tô ali para ganhar vidas, eu tô ali para orar por pessoas, entendeu? E esse projeto começou assim, eu trabalhando, fazendo o projeto social para minha antiga igreja, acabou que o Senhor me deu esse dom, né? E ali eu comecei, o Senhor me deu esse ministério e hoje eu trabalho com ele dessa maneira. Caramba, e hoje o que o projeto, você falou que alguns comerciantes ajudam, os projetos sociais eles têm muita ajuda, né? De comerciantes, de empresas. O que hoje de fato vocês mais precisam de ajuda para poder continuar o trabalho de ajudar as pessoas? Então, hoje o projeto Ministério Cuidando de Vida precisa de quê? De colaboradores. Um exemplo, eu tenho pessoas, até membros meu mesmo, que têm situações muito difíceis. Por quê? Eles não podem ofertar, dizimar. Por quê? Porque eles saíram da rua. Então, muitos ajudam na obra, são muito bons para a obra, mas, infelizmente, não tem trabalho, né? Tem muitas ovelhas que são idosos também, sabe? Então, não tem fonte de renda, né? Então, assim... eu até ajudo, né, juntamente com o CRAS, às vezes a gente vai lá, vê o Bolsa Família, né, eu tenho ovelhas minhas aquela orientação. Que recebe o Bolsa Família, vive de Bolsa Família, né, então é uma rendazinha que eles têm ali, mas não tem como dizimar, porque já ganha pouquinho, aí vai tirar daquele pouquinho para ajudar, entendeu? Então eu prefiro fazer o quê? Captar essas pessoas para ajudar. Como? Eu vou
por exemplo, vou lá na CADEG, peço ajuda, né? Às vezes eu vou Mão no na centro, massa, né? Mão na massa. às vezes eu vou no centro de distribuição de cesta básica ali em Benfica, né? Eu peço ajuda lá, às vezes tem cesta básica que tá faltando um mês para vencer, tá faltando 20 dias para vencer. Pastora, vem aqui, pega aqui 5 cesta básica, 10 cesta básica, eu boto no meu carro e levo. Por quê? Porque tem ovelhas minhas que precisam dessas cesta básica. Entendeu? Tem pessoas, por exemplo, famílias que saiu da rua, hoje estão na presença, mas a família precisa. Sim. Entende? Então, eu faço esse trabalho pedindo doação, porque eu não tenho como. Eu tranquei uma faculdade, eu larguei a minha vida para viver Sim, a obra. Sim. Entendeu? Eu larguei a minha vida para viver a obra, para viver para o Senhor. Então, hoje eu sou dependente daquilo que Ele me dá, porque Sim. o Senhor é meu patrão. Entendeu? Então, assim, hoje eu preciso de colaboradores para esse ministério, né? Hoje eu estou tendo que começar do zero, como eu falei, né? Estou precisando de material para fazer então, a essa é a minha obra. pergunta. Você tem um terreno para poder construir. Eu tenho mas terreno. aí você consegue a mão de obra também. Consigo, porque eu tenho ovelhas meio que são pedreiros, Sim, são e fora as pessoas que ajudantes. ajudam também. Isso, pessoal Fora as pessoas assim, que pessoal é ajudam. bem Para a mão de obra a gente são. consegue. Eles né? não têm condição assim de dar um dízimo. Mas se você virar para eles e falar assim, vamos pro monte agora, pode ser 2 horas da manhã, vamos. Sim. Ó, tem que virar massa em tal lugar para Tem que ajudar vir a capinar o igreja. terreno. Pode vir. Entendeu? Entendo. Eles, para mão de obra, eles são muito unidos comigo. Sim. Sabe? Isso eu não fechados, tenho. né, com você. São. E são pessoas, assim, que eu louvo a Deus, porque eles são muito gratos. Sim. Sabe? São pessoas que falam assim, não, a minha pastora é tudo para mim abaixo de Deus, porque na hora que eu mais preciso, é ela que está ali comigo. Para me levar no médico, para me trazer um remédio, para trazer uma cesta básica, para ver se eu estou bem. Sabe? É ela que está ali comigo. Exatamente, pastora. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem final para quem está em casa, mas antes eu quero te pedir para... como é que as pessoas, quem está assistindo e quem quiser conhecer e ajudar, principalmente, né? Como é que eles fazem para achar? É pela rede social? Como é que funciona? Então, Hoje a rede social é um caminho mais fácil, né, de acesso. Então, hoje eu tenho as redes sociais como o Instagram, Facebook, o Facebook, também, né? É muito fácil de me achar. Sim. Você vai botar lá, Pastora Bruna com Costa. 2 N's, Costa. Bruna com 2 N's. Isso. Pastora Bruna Costa, né? PRA, né? Que são as siglas da pastora. Pastora Bruna, Pastora Bruna Costa. E lá vocês vão me achar, porque eu procuro ser muito transparente, né? Eu não tenho esse negócio de... Tem até vídeos meus lá que eu coloco com os meus contatos, né? Porque, às vezes, o que eu faço? Eu, às vezes, abro a agenda para me poder ir pregar em alguma igreja. Aí eu levo meu testemunho, prego, porque eu não cobro para pregar. Gente, eu não cobro para pregar, tá? Já tô avisando aqui. Se porventura você quiser levar a pastora Bruna Costa na sua igreja para levar o meu testemunho e pregar, eu não cobro, tá? Já tô avisando aqui, tô deixando essa ressalva, porque... tem muitas pessoas que cobram, que, né? A única coisa que eu peço é uma ajuda de custo. Sim, transporte. Para eu poder me locomover. Sim. Agora, tem igrejas que são conscientes, conhece esse ministério que eu ajudo, sabe que eu sou sozinha nessa obra. Aí o que a igreja faz? Faz um apelo. Entendeu? Eu acabei de pregar. Olha, gente, eu quero fazer um apelo. Quem pode estar ajudando o ministério da pastora Bruna? Se você tem aí R$2, R$5, quantos quer ajudar nessa obra? Não, é para ajudar o ministério dela, a obra dela. Quem quer ajudar aí? Aí, passa a salva, tá entendendo? As pessoas vão lá, ofertam e me ajudam. Isso cabe do pastor da igreja. E depois que as pessoas conhecem o seu propósito também. Isso aí. Pessoas que conhecem essa obra, esse ministério, sabem que eu sou sozinha nessa guerra, eu e Deus. Né? Então, isso daí cabe de cada um. Mas eu não cobro, eu não peço nada. Entendeu? Então, quem quiser me encontrar, só botar lá pastora Bruna Costa, né? Se quiser ajudar esse ministério, me chama lá no direct, me chama no message, fala comigo, pastor, eu quero ajudar essa obra, eu quero ajudar esse ministério, entendeu? Eu quero ver essa obra crescer, entendeu? Que eu passo lá o meu Pix,
tá? Você manda o valor, ou então, pastor, ó, eu tenho um material de construção, onde é seu terreno? Eu quero ir lá levar lá material lá para... Pode, é bem-vindo também, tá? O terreno fica lá em Tinguá, Nova Iguaçu, tá? Então, assim, quiser levar tijolo, quiser levar, né, material bruto... Para obra, né? Para obra, eu não preciso agora, nesse momento, de nada de luxo, não. Sim. Eu cultuo até no tijolo com telhado. É isso aí. Tá entendendo? A gente cultua. É isso aí. Não tem essa não, sabe? Tudo é pro Senhor e aos poucos o Senhor manda. Mas assim, a princípio, eu tô precisando de material bruto, né? Tem parte lá que eu preciso de passar a draga para tirar e é caro para usar esses maquinários, sabe? Você que tem esses maquinários, né, que reto escavadeira, que pode ajudar esse ministério para estar limpando lá o terreno, para estar, né, igualando lá o terreno, nos ajude, porque a obra está perecendo, pessoas estão precisando da tua ajuda. É isso aí. Como da minha também, eu tô lá intercedendo, ajudando, mas não é só isso, essas pessoas precisam de ter uma dignidade. Eu faço o que eu posso. Né? Então, assim, a princípio, eu só queria, agora, nesse momento, tá com o meu centro de recuperação e tá com a igreja, entendeu? Junto do centro de recuperação. Porque o que acontece? Essas pessoas que entram nessa fase de cuidados, é todo um trâmite, né? São pessoas que estão saindo da droga, que vai passar por período de abstinência. Sim. E ali cuidado, a gente... Né? Ali a gente precisa levar essa pessoa para passar por um psiquiatra, por um clínico, né? Ali eles passam medicamentos, né? Como clonazepam, esses medicamentos para a pessoa estar dormindo, né? Porque eles passam um período ali tranquilo, dormindo, para não vir a fase da abstinência, né? Para não entrar nesse conflito. Então, a gente é todo um cuidado. Essas pessoas passam por esse período, fica um período aí de 3 meses tomando medicamento, passando essa fase da abstinência, né? Da desintoxicação, né? Depois, a gente começa a fazer os cultos com essas pessoas. É tudo um processo. Perfeito. Não é... Né? Aí depois que passa já 1 ano que a gente está nesse processo ali, no próprio centro de recuperação eu já tinha um monte, né? E eu quero fazer a mesma coisa lá fazer um monte, para quê? Para a gente dali já subir um monte, cultuar, jejuar, entendeu? Então, assim, é um processo. O processo inteiro, né? Isso. Depois que passa esse processo de 1 ano, o que a gente já começa a fazer? Agora a gente vai começar a trabalhar no lado dessa pessoa profissional. Aí a gente já começa a levar o próprio carro do CRAS, né? Leva essas pessoas para fazer a oficina. Lá tem oficina de cabeleireiro, tem oficina para corte e costura, tem oficina de crochê, tem várias oficinas que a pessoa ali, ela começa a ter uma profissão. Aprender uma profissão, se não tiver, aprende uma profissão. Isso aí, porque daqui a pouco tá voltando pro seio da família, tem que trabalhar, tem que ter uma profissão, né? E dali, até essa pessoa que tá ali com a gente, esse período de 1 ano, 2 anos ali com a gente também tem que dar um suporte para a família. Porque, às vezes, essa menina que saiu tá com um filho na rua. A gente leva o filho para a família, mas a gente leva uma cesta básica para ajudar a família, porque, às vezes, essa família vem de comunidade, passa uma situação difícil. Tá entendendo? Aí a gente vê um Bolsa Família para ela, entendeu? É todo um processo, é toda uma equipe que a gente tá ali. Então, hoje, infelizmente, eu não tô podendo, né, nesse momento, ter condição para estar fazendo essa obra, para estar novamente abrindo o centro de recuperação. Porque, na realidade, Rafael, se eu tiver com o centro de recuperação pronto, a parte dos patrocínios, isso daí é mais fácil, entendeu? Isso daí é o de menos. Eu vou lá, já... Você corre atrás, né? Eu
converso com o pessoal do CRAS, eu tenho, Sim. né, amizade com o pessoal do CRAS, eu já consigo ver a questão das cesta básica, entendeu? Então, isso daí eu já consigo Perfeito. ir direcionando os caminhos. Mas, a princípio, eu preciso agora do centro de recuperação. Não, eu tenho certeza Sabe? que quem está assistindo, muita gente vai entrar em contato para te Eu mandar uma creio, em nome mensagem. de Jesus, Tenho gente. certeza. Lembra aí da pastora Bruna, sabe? Lembra aí do projeto Cuidando de Vidas, em nome de Jesus. Tenho certeza. Eu não sei como tá a tua vida, eu não sei como tá, de repente, a tua família. De repente, você pode estar aí com um filho que tá lá na droga agora, né? Uma esposa, um marido, né? De repente, eu não sei se, de repente, a sua vida, a sua filha hoje, seu filho caiu numa vida de prostituição, tá lá se prostituindo, como minha mãe foi um dia, né? Eu não sei se, de repente, né, você tá aí com um filho que tá lá no tráfico agora segurando um fuzil. Pense que a pastora Bruna pode estar indo lá alcançar essa vida. Tenha contato comigo. É isso aí. Tenha contato comigo, me chame lá. Eu não tenho medo de confrontar o cão, não. É isso Quantas aí. vezes eu já tive pessoas me ligando na madrugada, pastora, meu filho e minha filha estão aqui no Tribunal do Crime, pelo amor de Deus, vai lá, me ajuda, vamos comigo. Eu chegava, ó, bora. Tá entendendo? Subindo já, eu já indo subindo, já fuzil na minha cabeça, porque capeta. E eu não tenho medo não, varão. Fala que a pastora Bruna tá subindo. Do Ministério Cuidando de Vidas, estou indo lá para tirar fulano. A mãe me ligou, falou que tá lá. Fala que eu tô indo lá. Entende? Então, fazer essa obra, são poucos que querem fazer. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, são poucas pessoas que querem ajudar. Sim. Sabe? E, infelizmente, a gente que vive para esse ministério, a gente abre mão de tudo Sim. para viver para essa obra. Perfeito. Sabe? Pastor, eu queria pedir para você deixar um recado para quem está em casa, que está passando por um momento desse seja de dificuldade, seja um momento que está perdida, sabe? Ou até para familiares de quem tem também alguém na família que está perdido. Se você pudesse deixar um recado, qual recado você deixaria, por favor? Então, um recado que eu queria deixar é que nunca desista de orar. Nunca desista daquela que você acha que não tem jeito. Porque lá atrás eu tive alguém que orou por mim durante 15 anos. Que é a minha avó, tá aqui, ó, comigo aqui. Me acompanha em tudo. Ela orou por mim durante 15 anos. E essa mulher teve toda a sabedoria para lidar comigo, sabe? Em tudo. Muitas das vezes a gente, por ser carne, né, ser humano, a gente julga, mas eu queria poder deixar também para você o que? Passe a ver essa situação por um lado espiritual. Exato. Porque quando você começar a entender o campo e o lado espiritual, você começa a ter mais amor pelo próximo. Porque você começa a entender que aquela pessoa não está ali porque ela quer. Porventura tem como um cego guiar outro? Não tem. Os dois vão cair no buraco. Exatamente. Então a pessoa que está naquela situação, ela está cega espiritualmente. Exatamente. Então cabe você fazer o quê? Entender isso e ajudar essa pessoa com as suas armas espirituais. Porque você está lúcido, você está lúcida. Você está liberto. Sim. Então, você pode ir lá orar, jejuar, clamar, buscar na madrugada, confrontar Satanás em prol da libertação dessa pessoa. Cabe você fazer isso. Perfeito. Né? Olha. Então, olha só. Ai, meu Deus. É muito forte. Ezequiel, né, 37, vai falar que o Senhor levanta Ezequiel para profetizar num vale. Olha isso. Sim. E naquele momento, eu, Bruna, tá? Eu, carne, conjecturando, eu imagino assim, poxa, o Senhor não poderia levantar qualquer outra pessoa? Logo eu, para ser uma pessoa que vai profetizar para alguém? Aí a gente vê aí também Moisés. Moisés foi libertador de um povo. Ele escolheu?
era gago. Olha a situação. Sim. Mas o Senhor preparou todo o cenário para ele ser libertador de um povo. Enfrentou. Não poderia ser qualquer outra pessoa? Sim. Então, o Senhor prepara, escolhe eu e você para isso. Eu não tenho o mesmo DNA que o seu. Eu não tenho a mesma digital que a sua. Os fios que você tem na cabeça eu também não tenho, é diferente. Então, por que as pessoas acham que qualquer pessoa para Deus serve? Não, a gente é insubstituível. A gente é insubstituível. Da forma que você faria, da forma que eu faria, ninguém vai fazer. Aí entenda uma coisa, o Senhor levanta Ezequiel, profetiza no meio desse vale. O vale está sequíssimo. Não tem mais vida, não tem mais expectativa. No meio daquele cenário, o que resta aqui? Nada. Osso. Sequidão. Mas entendam uma coisa, o que o Senhor fala? Libera uma palavra. Que? Libera a palavra, profetiza. Assim eu quero poder hoje falar na tua vida, no meio desse quadro que tu tá passando, no meio desse cenário que você tá passando, no meio dessa sequidão, no meio desse deserto, dessa situação que você tá passando, nesse vale que você tá olhando e tá falando, não tem mais jeito, o Senhor só tá falando para você, profetiza no meio desse vale. O Senhor só está falando, tem autoridade do céu qual eu te constituí nessa terra. Abre a tua boca e profetiza, Ezequiel. É o que o Senhor está falando para você e para mim. Sim. Nessa tarde. Profetiza. Muitas das vezes a gente só tem que ter ousadia, abrir a boca, Satanás, acabou a palhaçada e a gracinha. Tu vai sair da minha casa hoje. Porque agora eu vou me levantar como soldado valente em minha guerra, vou me posicionar e na minha casa você não vai fazer mais morada. Chega. Tem momento que a gente tem que se posicionar, tem que ser como Ezequiel. Tá entendendo? Porque a palavra fala que em momento nenhum ele estava sozinho. Pelo ao contrário, o Senhor pegou ele pela mão e rodeou ele pelaquele vale. Sim. Então, se o Senhor pegou ele pela mão em espírito e rodeou ele pelo vale, ele não estava sozinho. E por que tu acha que tu tá sozinho no meio desse vale? Tá entendendo? Sim. Então, eu queria deixar essa palavra para você hoje como meditação. Profetiza no meio desse vale. É muito forte, hein? Profetiza. É Porque muito eu vou te forte. falar, vai levantar exército daí. Com Vai certeza. sair soldados valentes daí. Tá entendendo? O Exatamente. povo vai voltar de novo e vai guerrear de novo. Israel tá aí. Não esqueça, Israel tá aí. É nesse vale aí que Israel tá. Não esqueça que os teus tá aí. Eles são promessas do Senhor. É isso, amém. Amém. É só Amém. até aí que eu queria falar. Amém. Olha, muito obrigado. Amém. Foi muito bonito esse programa, muito bonito. Glória muito a obrigado. Deus. Uma história de uma vitória. E superação, vitória. né? Uma vitória. E superação. Tinha tudo para não dar certo. É isso aí. Tudo para não dar certo. Mas muitas das vezes a É perseverança isso. faz toda a diferença. É isso. Porque Obrigado, pastora. é uma coisa que eu falo. Eu me identifico muito como Davi. Forte, corajosa. Sim. Sabe? E eu não tenho medo de nada, varão. Tudo que eu passei na minha vida só serviu para me deixar mais forte. E eu falo, se o Senhor falar, vai, eu vou. E eu falo, Senhor, tu me garante na face dessa terra, eu não sou nada. Mas é, Sou é pequenino. fácil de perceber. Eu sou 5 pequenino. minutos conversando com você, pastora, eu já percebi. É muito fácil de perceber. Eu O falo, quão Senhor, forte você é. eu não tenho medo para É nada. isso. O Senhor fala, vai, eu vou, não tô nem aí. 40 anos. Eu fico, Muita estrada. olha, eu subo essa madrugada, eu passo a madrugada no monte. É isso Às vezes aí. eu venho de madrugada, minha avó, menina, ontem eu cheguei 3 horas da manhã do monte, fui com o povo, saí do culto, já fui pro monte. Menina, você fica com esse carro andando de madrugada. Ih, vó, acalma teu coração. O grandão da Galileia tá comigo, eu não tô sozinha nessa guerra, não. É isso aí. Vambora. Olha, obrigado, pastora. Obrigado pelo seu Amém. tempo. Obrigado pela dedicação. Parabéns pelo trabalho que você faz, o trabalho social. Parabéns. Amém. Parabéns. Tenho certeza que esse programa vai tocar o coração de muitas pessoas. Já tocou o creio. coração de muitas pessoas. Seja para as pessoas encontrarem um caminho e seja para as pessoas também que já estão no caminho e querem ajudar também. Sim. Com certeza. Ó, Obrigado. lembrando, hein? Falar com vocês, só me procurar lá, pastora Bruna Costa. Não esqueça de ajudar esse Com ministério. certeza. Eu vou colocar na descrição do programa lá o arroba. E se porventura precisar que eu vou aí
levar o testemunho e pregar na sua igreja, eu não cobro. É isso aí. É isso. Amém? Aquilo que foi me dado de graça eu dou. Perfeito. Fica na paz em nome de Jesus. Obrigado. Esse foi mais um Vidas Transformadas. Se você amou esse programa, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.